nós, porque a palavra de Deus diz assim: tudo que Deus criou e chamou bom. Então nós somos uma boa semente do Senhor. A Bíblia está dizendo lá: mas dormindo o homem, veio o inimigo e plantou o joio. Pastor, mas como assim? Tem muita gente, pessoal, que está dormindo na fé. Infelizmente, a pessoa não está vivendo o Evangelho de Cristo. E se falasse, mas eu não sei qual é o Evangelho de Cristo, alguns não sabem, outros estão fazendo de propósito. Entendeu? A pessoa não tem aquele compromisso com Jesus, não é com a igreja, nem com o pastor, não, com Jesus, gente. Já pensou se Jesus vem assim? As pessoas não estão mais tendo temor de Deus, não tem mais igreja certa, cada dia uma igreja diferente, não tem pastor certo também, hoje é o Getúlio, amanhã é o Geraldino, tudo errado. As pessoas não estão indo mais às igrejas, como vai de vez em quando. Você come de vez em quando? Eu fico vendo pela live, Deus fica vendo isso, gente, só falta de interesse. Porque se minha igreja lá em São Paulo, tudo bem, eu vou ver pela live, mas é ali, no Rua Emílio de Menezes, porque eu não vou para a igreja. Você está entendendo? Deus fica olhando assim o desinteresse da pessoa, e como é que ele vai fazer? Ele não falou para Josué: Josué, esforça-te, mas está muito frio. Irmão, você vai perder batalha porque está frio. O demônio, ele trabalha no frio, no calor, no feriado, no Natal, no Carnaval, ele trabalha todo dia na tua vida, na vida da tua família, na minha. Você entendeu? Então isso aí é uma falta de compromisso com Deus, falta de seriedade com Deus. Então não tem como Deus, infelizmente, ele quer fazer, não dá não. Aquele homem, ele foi curado pela fé dele, que trouxeram o homem, abriram o telhado, desceram ele até lá. Deus olhou aquilo ali e ficou vendo-lhe a fé. O esforço que eles fizeram para fazer aqui, eu chegar aqui, está curado. Entendeu? Teve um outro lá que falou, que foi lá atrás de Jesus: não, Jesus, o senhor não precisa nem entrar lá em casa, uma palavra que o senhor falar, já está tudo certo. É a palavra de Deus, diz que Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem. Mas o que você e eu, a gente tem feito pela fé para chamar a atenção de Jesus? A gente não faz nada. A gente tem uma campanha de sexta-feira de libertação, né? Pastor, eu não venho porque eu não tenho tempo. Tudo bem, tua família toda já está liberta? Glória a Deus. Precisa vir não. Você está entendendo? Mas eu sou obrigada a vir? Também não. Só que depois a pessoa vai reclamar com Deus. Pastor, mas por que a minha família está assim? Por que o Getúlio está assim? Por que o fulano está me respondendo? Porque está precisando de libertação. Você está buscando a libertação da sua família? Você tem que ver essas coisas, gente. Aí você vê lá, mas por que a família de fulano está sendo liberta, a minha não? Como é que é o fulano? Fulano busca? Fulano vai para cima? Você tem que ver se está vendo uma diferença. Você está entendendo? Gente, o evangelho que eu aprendi não é nada disso não. Pelo amor de Deus, quando eu vim para cá, eu ia para a igreja de segunda a segunda. Pastor, será que a gente fica socado aqui na igreja? Irmão, não ganha um centavo se você vir ou não vir para a igreja. Eu só fico triste de ver pessoas sendo derrotadas dentro da igreja. Na religiosidade. Ser cristão é uma coisa, religioso é outra, pessoal. O cristão, ele obedece o seu pastor, ele obedece a palavra. A Bíblia diz lá no livro de João o seguinte: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. É fácil você saber quem é uma pessoa nascida de novo. É muito fácil. Ela tem temor de Deus, obedece a palavra, ela obedece o que é ensinado na igreja, ela obedece a liderança. Mas a pessoa, quando ela não está nesse nível, ela ainda está muito longe de Deus. A verdade é essa, é um espírito enganando a pessoa. E, infelizmente o pastor e a pastora vê isso, mas vai fazer o quê? Muitos a gente não tem como convencer. A pessoa fica rodando, quebra a cara, se dá mal, a família vai se desviando, ninguém obedece mais. E não é culpa de Deus. Eu não estou atacando ninguém, não. Só estou defendendo Jesus. Jesus não tem culpa não, ele está te ensinando certo. Se você fizer errado,
Você não é obrigado a obedecer, entendeu? Mas se você obedecer, você vai ser feliz. Então, eu só estou explicando que talvez tenha pessoas passando muita luta. Você está pensando que a vida é assim, não é assim. Eu não vivo assim não, desesperada não. Tem uma lutinha, a gente vai lá, ora, resolve, mas não existe isso. Deus te chamou para paz. Deus chamou para todos os seus filhos ser convertidos. Seus filhos têm que ser convertidos, que se Jesus chegar por aí e pegar assim, para onde que eles vão, gente? Você está entendendo? Olha os filhos de Saul, o que aconteceu com os filhos de Saul. Você está entendendo? Olha os filhos de Corá, como é que é o nome dele? Corá, Datã e Abirão. Olha o que aconteceu. Sabe o que aconteceu aquilo com eles? Pecaram Deus contra Moisés. Porque quando você não vê nada naquele homem, naquela mulher de Deus, você peca à vontade, irmão. Se for um falso profeta, pode pisar nele. Agora tu está mexendo com uma pessoa de Deus, irmão. Você já viu Deus usar para curar, para expulsar demônio. Você mesmo assim, você está pisando numa pessoa de Deus, você está com um problema. Você está entendendo? Não tem gente que está sofrendo, mas está sofrendo porque quem obedeceu o inimigo? Porque nem tudo é o diabo, não, gente. A gente somos racionais, não somos animais. Eu fiz por instinto, que eu não sabia o que eu estava fazendo. Não existe isso. Nós vamos ter que responder pelas nossas atitudes. Um dia você vai estar diante de um tribunal, com os olhos de fogo, olhando para você. Mas por que você fazia isso com o meu servo, com a minha serva? Mas eu não sabia que eles eram isso, eu não sabia. Você nunca viu a descrição do demônio? Nunca viu pessoas curadas lá? Então você achou que era quem que estava curando? Você está entendendo? A gente não vai ter desculpa. É igual meu pastor já viu pastor expulsando demônio, já viu pastor sendo usado, não é ele que fez, mas ele foi usado por Deus para fazer. Como é que eu vou ficar brincando com isso, pecando contra o meu pastor? Tem gente que tem uma maldade no coração contra o pastor, contra a igreja. Tem pessoas que vêm para a igreja para serem abençoadas. E esses você vai ter o que você procura. A Bíblia não diz que procura, não existe um ditado aí que diz que procura. Se você vem para a igreja procurando uma bênção, você vai receber uma bênção. Mas se você vem para a igreja só para criticar, você não vai receber nada. Você está entendendo? Porque os fariseus, eles se aproximavam de Jesus só para criticar. Eles não estavam interessados em aprender. A visão deles não era, poxa, eu vou lá, vou aprender com Jesus e vou vencer. Não. Eles iam lá só para criticar. Jesus, aí, ó. Teus discípulos estão tudo comendo sem lavar a mão. Olha a preocupação deles. Ia lá para criticar, procurar alguma coisa em Jesus, nos discípulos, que pudesse criticar eles. E tem pessoas que são críticos. Eles não vêm para a igreja para aprender com Jesus, para libertar a família. A família está de cabeça para baixo. Enquanto eles estão criticando, a família está de cabeça para baixo. Você está entendendo? Ninguém obedece. Daqui a pouco falta um xingar. Você está vendo que a família não está indo bem. Tem gente que está vendo que não está, mas mesmo assim a pessoa insiste no erro. Porque quando a sua família não está indo bem, você já orou, já buscou a Deus, você continua aquela problemaço, ninguém muda, irmão, começa a olhar para você também. Porque meu pastor, uma vez ele falou, ele pregou lá, quando o cacho de banana está muito esmirradinho, aonde que está o problema? Está entendendo? Seus filhos começam a ser rebeldia, você está orando, está repreendendo, aquilo não muda. Olha para você também. Será que você está representando Jesus certinho? Será que você não está fazendo coisas que está desagradando a Deus? E isso está respingando nos seus filhos, como o Êxodo 28, acho que é 28:5, que Deus visita a maldade dos pais, aonde? Nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Você tem que ver isso, você está prejudicando a sua família. Já pensou? Deus me livre igual ao mundo que a gente vive aí, um filho, um parente morre no pecado. Aí depois você saber por causa de mim. Eu errei o alvo. Poxa, faz isso não, pelo amor de Deus. Então, Corá, Datã e Abirão, morreu ele, não foi só ele não, e a família dele, foi criança, foi tudo.
Qual era o problema dele? O pecado contra o ungido de Deus. Você está entendendo? Eu sei que eu estou falando, que eu já vi tanta pessoa cair. Tinha uma irmã que ela vinha aqui na igreja, gente, Deus operou tanto milagre, tanta coisa linda na vida da irmã, coisa forte, grande. Daqui a pouco ela começou a enxergar um montão de erro na igreja, que a igreja era desorganizada, que a igreja não tinha mais não sei o quê. Você é tão certinho, por que você não vai para o céu? Entendeu? Porque lá eu achava uma igreja perfeita. Gente, não existe igreja perfeita aqui na terra. Não existe ninguém perfeito. Perfeição só lá em cima. A gente, claro, vai fazer o melhor que der, se esforçar para fazer o melhor para Jesus. Mas vamos supor assim, eu ouvi uma pregação da Joyce Meyer. Vocês conhecem a Joyce Meyer? Ela estava falando, gente, se essa iluminação aqui, por mais que a gente tentasse fazer o melhor aqui, sempre vai ter alguém que sai daqui reclamando que a iluminação estava forte, o som estava chiando, não sei o que estava entendendo. Porque Jesus não conseguiu agradar todo mundo. Jesus tinha alguma coisa errada nele, mas não conseguiu. Ele achou pessoas que criticassem ele, mesmo ele sendo perfeito. Imagina a gente que é falho. Deus operou tanta coisa boa, tal. Irmão, começou a botar um monte de defeito nele. Irmão, ninguém é obrigado a ficar. Quem vai. Aí foi para outro lugar, não sei se achou. Aí, primeira vez saiu, procurou, foi para outra igreja. Não sei se não era perfeito também, voltou para cá. Você está entendendo? Aí ficou aqui, saiu daqui um tempo, voltou, foi para outra igreja. Outra, sem ser outra. Aí não sei também se também não encontrou perfeição, voltou para cá. Você está entendendo? Porque aqui não tem perfeição, a palavra tem, irmão. Só não aprende, só não vence quem não quer vencer. Só se a pessoa não quiser mesmo. Não quero obedecer, é problema meu, eu vou fazer o quê? Entendeu? Mas a gente tem que prestar atenção. Então, eu preguei sobre o joio, que nós somos uma boa semente do Senhor, que Deus plantou aqui na terra para a gente ser feliz, para a gente viver bem. Mas se você deixar o inimigo plantar um joio em você, estraga a semente. Que é quando o inimigo vem, ele planta uma maldade, ele pode plantar uma mentira, ele pode plantar um ódio no seu coração, uma mágoa de alguém, uma falta de perdão, uma falta de compromisso com Deus. Você está entendendo? Tudo isso é um joio. É um joio. Aquela pessoa que não devolve a Deus o dízimo do Senhor, o inimigo plantou um joio em você. Porque isso é um pecado. Não vai você enfiar na cabeça da pessoa que é pecado. Tem gente que acha que é só obrigado a dar dinheiro para ele. Não, mas não é que o pastor está te pedindo dinheiro, não. Dízimo é o mandamento do Senhor desde o princípio da Bíblia. Você está entendendo? É um mandamento. Se eu saio desse mandamento, eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. Mas eu na minha opinião, né? Eu que aprendi assim lá no pastor Moto, se eu não dizimar, para mim eu estou em pecado. Porque isso não é o mandamento. Você está entendendo? Por isso que eu não deixo de dizimar. Eu não. Há quase 15 anos que eu sou dizimista. E não tem sinal, eu começo a dizimar, paro, depois eu começo de novo. Gente, eu não brinco com Deus. Eu posso ser o que for. Eu sou brincalhona, eu não sou perfeita, mas ficar brincando com a palavra de Deus, isso aí eu não faço. Eu não faço porque eu tenho temor, Deus é santo, entendeu? As coisas de Deus é sério, então a gente tem que vigiar. Então, se o inimigo plantar um joio, ele estraga a boa semente. Você está entendendo? A gente quer vencer, a gente quer andar. Pastor, tem hora que eu quero andar, eu quero dizer, mas parece que tem um troço me segurando. Meu Deus, eu não consigo, eu não tenho força para parece que tem um troço me segurando na minha vida. Mas é que não pode ter nenhum joio plantado em você. Se você sente que tem uma coisa que Deus não se agrada na sua vida, é para você lutar contra aquilo ali. E Jesus disse, né, que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Pede a Deus, Deus arranca isso de mim. Eu não posso ter isso. Entendeu? Uma birrazinha contra um homem, uma mulher de Deus, irmão,
Tem pessoas que olham para o pastor e olham para a pastora e sentem até nojo. Mas que é isso? Irmão, não vai falar que não é, não, porque isso é um demônio, eu já passei por isso. Eu já passei por isso para me estar ensinando. Na época que eu entrei para a igreja, eu tomei uma birra do meu pastor. Até ouvir a voz dele já me irritava, porque tinha um espírito em mim. Então, quando ele pregava coisas que eu fazia errado, o Espírito Santo usava ele, e o que estava em mim não gostava. Você está entendendo? Só que eu não entendia que aquilo era um espírito. Aí depois que eu entendi, eu comecei a orar e jejuar. Eu falei, Senhor, o pastor, ele é um homem de Deus, então não tem como eu estar contra um homem de Deus. Tem alguma coisa errada. Você está entendendo? Se eu sou do Senhor, ele é do Senhor, era para amar ele. Não foi o que Jesus falou no livro de João? Jesus falou isso, se vocês me amassem, se vocês amassem a Deus, vocês amariam a mim, porque eu vim de Deus. Então eu comecei a perceber que tinha uma coisa errada em mim. Em mim, não era nele, porque ele estava lá sendo usado por Deus, aquela coisa toda, não era nele, era em mim. Aí é que eu comecei a perceber que tinha uns espíritos ainda na minha vida, não era totalmente liberto. E o bichinho que estava em mim, ele não queria que eu ouvisse o pastor, que eu ouvisse a mensagem, porque eu ia estar me libertando. A palavra liberta. Por mais raiva que me desse na hora, eu ia estar sendo liberta. Aí o que eu fiz? Eu lembro disso, todos os dias, 6 horas da noite, eu entrava em jejum, todos os dias. E eu falava com Deus, Deus, está amarrado, se eu sou do Senhor, eu quero passar a amar o meu pastor. Está repreendido, isso aí é um espírito, tira isso da minha vida. Todos os dias eu fazia isso, todo mundo. Aí foi onde aquele troço maligno começou a se afastando da minha vida. A minha vida era de cabeça para baixo. Pensando que eu vivia bem, vivia não. Meu marido na droga, meus filhos tudo rebelde, não tinha nada dentro de casa, todo mundo doente. O diabo me jogava contra o pastor e destruía minha vida. Era um pecado, pecado é pecado, o pecado é uma porta. Aí eu comecei a pedir força, orando, jejuando, que troço sumiu da minha vida. Aí eu comecei a me dar bem com o pastor, de verdade, entendeu? Já não ficava mais com raiva. Aí o pastor pregava uma palavra lá que eu estava errada, mas aí eu já comecei a me quebrantar. Tá bom, senhor, o senhor está certo, eu vou para casa, vou orar, eu vou mudar, entendeu? E eu comecei a ser mais humilde, a aceitar mais a palavra e passei a respeitar mais o meu pastor. Você está entendendo? Aí também as coisas para mim começaram a mudar. Hoje meu marido começou a ser liberto, naquela época meus filhos foram libertos, Natasha foi batizada no Espírito Santo, depois o Igor foi batizado no Espírito Santo, as coisas começaram a mudar. Mas enquanto eu não mudei, nada mudava. Meus filhos, para você ter uma ideia, quando eu saí desse pecado, meus filhos foram tudo batizados. O Espírito Santo, tá vendo como é que a família depende da gente? Por isso que Deus falou, né? Que Deus abriu o coração da Lídia, para que a Lídia entendesse, ficasse atento ao que Paulo pregava. Só depois que foi salva a família dela. É inclusive sobre isso que a gente vai estudar essa noite. Se tiver um trocinho ainda, um joiozinho, isso vai atrapalhar a salvação da sua família. Entendeu? Naquela época eu lembro que eu comecei a me humilhar diante de Deus. Senhor, eu não posso ser desse jeito, eu não posso estar chateada com o meu pastor, eu não posso continuar fazendo essas coisas, eu tenho que mudar. E quando eu comecei a me humilhar mesmo diante de Deus, ele foi onde Deus começou a mudar meus filhos. Você está entendendo? Deus, você não vence nada com Deus na marra. Ah, tá bom, só assim, mas tadinho, você está fazendo sua família sofrer. Só isso. Entendeu? Lá no Mateus, vamos lá. Não funciona desse jeito, entendeu? Eu lembro que foi justamente nessa época que eu comecei a orar para Deus me livrar desse pecado lá contra o meu pastor. Foi justamente nessa época que meus filhos foram batizados. Depois que eu fui liberta, mudei.
Aí, entendeu? Passei a ter outro tipo de amizade com o meu pastor, já não tinha mais aquele negócio, entendeu? O pastor me tratava bem, eu também tratava ele bem, mudou a história. Mas enquanto tinha aquele trocinho, aquele joio, enquanto aquele joio não foi tirado, tadinho, era só sofrimento para mim, para minha família. E você vê a sua família sofrer, preste atenção que já aconteceu isso comigo várias vezes, você vê a sua família sofrer, está todo mundo enfunhado, a coisa mais triste que tem é você ir lá, amarrar o demônio, mandar sair e ele não sair. Ele não saiu. Vai acontecer isso comigo. Eu filho doente dentro de casa, me queimando em fé, sai Satanás, sai. Satanás não está nem aí para mim. Não, porque é pecado, irmão. Você em pecado, você está separado de Deus. Até você entender isso. Separado, então já não estou nem aí. Se ele pudesse falar comigo, ele ia falar, sai você, entendeu? Não sair para onde? Entendeu? Eu não saí. Ontem à noite, a minha mãe está aqui. Mãe, Deus abençoe, tá? A paz do Senhor, também te amo. Minha mãe estava junto comigo, ela viu. A Yasmin, Yasmin, tadinha, tá legal não, nariz escorrendo, não sei o quê. Eu vi, não, mas ela estava molinha, não sei o que, dava tudo vermelho, espirrando. Aí estava assim, ai mãe, tô meio esquisita, parece que eu tô febril, não sei o quê. Aí tá. Aí eu fui lá, levei minha mãe em casa, minha mãe veio aqui ontem e tal, voltei, ela toda molinha assim, isso aqui, velho. Aí chegou em casa, ela deitou, né? Eu deitei também. Ela querendo respirar, né? Aí eu botei a mão na cabeça dela, orei, repreendi o mal. Olha, em nome de Jesus, tu vai sair dela. Tu vai sair da saúde dela agora, vai levar esse sintoma, sai com tudo que é teu, das vias respiratórias, vai embora. E aí eu orei e ela dormiu, né? Ela dorme do meu lado. Nisso que ela dormiu do meu lado, eu continuei ali orando, eu estou escutando aquela dificuldade, né? Aí eu continuei orando. Nisso que eu terminei de orar, que eu deitei do lado dela para dormir, cadê que dificuldade que ela estava? Irmão, nem parecia que ela tinha sentido isso. Ela estava respirando normal, ela acordou mais de uma boazinha. Agora, tu já pensou se eu vivo em pecado? Eu saio, demônio, sai. Lá para o hospital não tem jeito, o demônio não sai quando você está em pecado. Se acontece uma emergência, de repente, uma pessoa está infartando, isso acontece. E aí, cadê agora a autoridade lá para mandar aquilo sair na hora? A pessoa morre, irmão. Você está entendendo? A Dona Maria, ela já me ligou algumas vezes passando mal, não foi, Dona Maria? Teve algumas vezes que a Dona Maria me ligou se sentindo muito mal. Tinha uma vez que ela estava com uma dor na barriga, né? Pastora, pelo amor de Deus, parece que eu vou morrer, não sei o que aconteceu, muita dor, não foi? Você me ligou pelo telefone? A gente orou, amarrou aquele mal, tudo, o troço sumiu, Dona Maria. Mas você imagina se eu vivo no pecado? Eu ia ficar, sai da Dona Maria, eu não ia nem me ouvir. Entendeu? Eu não ia nem me ouvir, então não funciona assim, não, a gente tem que andar com Deus. Você andando com Deus, você vai falar com o mal vai sair, pronto, acabou. E ele tem que sair. Porque Jesus disse, né? Em meu nome expulsarão os demônios. Entendeu? E eles têm que te obedecer. Se eles não obedecer você, tem alguma coisa errada. Entendeu? Se bem que existe tipos de demônio, alguns não, de enfermidade não. Enfermidade eles têm que sair na hora dele. Mas existem alguns tipos de demônio que só saem com oração e jejum. Às vezes a pessoa não faz um jejum, o troço fica ali colado, né? Uma rebeldia no filho, um vício. Entendeu? Ou a pessoa quer fazer um jejum errado. Pastor, qual é um jejum errado? A palavra de Deus fala sobre isso. Teve um povo aqui que ficava fazendo jejum, mas eles não obedeciam a Deus, eram tudo rebeldes. Sabe o que Jesus falou? Já estou com nojo do jejum de vocês. Gente, não é só jejum, tem que obedecer.
eu tenho ódio, eu tenho uma mágoa, eu não vou com a cara do fulano, eu não perdoei Geraldino e estou jejuando. Poxa, Jesus não vai falar nem para o seu coração primeiro? Hã? Você está entendendo? Que o maior sacrifício para Deus é um coração quebrantado? Eu não perdoo o Getúlio. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Mas eu vou lá fazer o jejum assim mesmo, vai funcionar? Não vai. Outra coisa, outro jejum errado. Eu não ouço a palavra. Eu não obedeço, não ouço a palavra, não me alimento da palavra, vou lá fazer jejum. Que jejum que eu vou fazer sem fé? A Bíblia diz que, olha, sem fé é impossível. Graças a Deus, quer dizer, eu estou matando de jejum, sequinha, magrinha, mas eu não ouço a palavra, então eu não tenho fé. O meu problema não é o jejum, não é o tipo de demônio sazai que eu uso, o problema é fé, está entendendo? Tem coisas que você precisa de um jejum, tem coisas que você não precisa, é apenas você crer, só isso. Você está entendendo? Você crê resolvido ali na hora. Pastor, mas já tem anos que eu estou passando por isso que eu estou falando. Às vezes tem uma hora que a palavra entre vocês de uma tal maneira que você vai falar que aquele mal que estava há anos te atormentando, aquilo sai. Você vê aquela montanha fazer assim, diante dos teus olhos, se chama fé. Você tem que ter fé. Jesus não falou isso? Em verdade vos digo, se tiver de fé, direi a este monte, não só direi a este monte, ergue-te, precipita-te no mar, mas tudo que disser será feito. Isso é fé. Um monte é um problema. Se você não tiver fé, você vai se matar de jejuar. Aí faz igual o cara ali que estava subindo um monte de joelho. Pastor, a senhora acha que ele foi atendido? Talvez no hospital, com o joelho todo esfolado. Você não entendeu o que é isso não, gente? Entendeu? Deus quer filhos sábios, que não cai na lábia do diabo, que não fica sendo enganado toda hora. Quando o demônio joga você contra qualquer pessoa, ele está te enganando. Jesus não falou para você fazer isso, Jesus falou para você amar até seu inimigo. Então isso é um bichinho que está, um joiozinho, encravado a você. Quando não é isso, você não crê. Talvez um dia o Geraldino vai mudar. Não esquece o dia. Você tem que olhar o seu parente como liberto, como convertido. Você tem que crer no que Jesus está falando. Às vezes a gente cai naquela mesmice. Não, mas o Geraldino sempre foi assim. Você acostuma e acha que o Geraldino nunca vai mudar. Você tem que mudar o seu jeito de pensar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Você tem que andar com Deus com fé. Pode ser aquele negócio, coisa, entendeu? Eu estou falando isso para você porque eu não sou melhor do que ninguém não, irmão, mas eu ando por fé. Eu ando por fé. Às vezes tem lugares aí que eu vou e eu profetizo sobre a vida da pessoa e vou embora. Depois a pessoa, pastor, olha, para você sair, o negócio aconteceu. Porque a gente anda por fé. Agora se não andar na religiosidade, não acontece nada. Entendeu? Tem que crer, tem que se alicerçar na palavra. Hoje, a internet, o celular, está estragando a fé de um montão de gente. Porque o pessoal já não lê mais uma Bíblia, não medita mais na Bíblia, a pessoa quer só ir atrás de cartazinhos ali. O apóstolo Paulo falou isso, né? Que nos últimos tempos eles iam voltar a fábulas. Ia ter comichão nos ouvidos, não ia querer mais saber da palavra. Tem muita gente que não quer mais saber de palavra. O negócio é cartazinho para cá, cartazinho para lá. E às vezes até a palavra. Pastora, mas a gente envia lá, me enviam aqueles cartazinhos bonitinhos, com flor. É um versículo, mas tem a explicação. Foi um pastor que pegou aquilo ali, ungido por Deus, que realmente tem o Espírito Santo para disserir aquilo ali, explicar para você o que acontece. Porque se eu receber só um versículo, louco, essa noite pediram a sua alma, e agora? Não, vou morrer, entendeu? Por que pediram minha alma? Eu vou ficar voando ali. Você está entendendo? Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Você tem que ouvir uma pessoa de Deus que tem o Espírito Santo para te explicar o que você está ouvindo, senão não adianta nada. Pregar a palavra, até o diabo pregou para Jesus. Tudo distorcido, mas pregou. Então você tem que ter cuidado. Às vezes a pessoa larga a palavra de Deus, esquece o que foi ensinado na igreja, para ficar atrás do Geraldino que disse isso. Você
coisa só, gente. Não funciona desse jeito. Você está entendendo? Quem de vocês que de vez em quando, sei lá, ou sempre, vocês assistem as lives do Pastor Mota? Vocês assistiram a live que o Pastor Mota pregou sexta-feira? Não, sexta-feira. Se você chegar lá e você for assistir aquela live, eu acredito que foi à noite, da noite. O Pastor Mota, ele pregou o livro de Marcos, lá no capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ele pregou sobre essa palavra. Ele pregou sobre a palavra do Apocalipse, que era quando as mulheres eram perseguidas. Você está entendendo? Ele estava pregando, ele pregou também o livro de Atos dos Apóstolos. Jesus falou sobre o Enéas, né? Pedro pregou sobre o Enéas, que o pastor Mota estava explicando lá, que você tem que dar as boas novas, falar a palavra de Deus, aquela coisa toda. Eu não posso substituir esse culto por aquela pregação, mas eu não sou melhor do que ninguém, mas se você quisesse, eu poderia pregar lá para você, você vai lá na live e vê se não é isso. Mas se eu ouvi hoje, não, eu ouvi sexta-feira. Você não guarda a palavra, não tem como. Jesus é a palavra, se ele não ficar em você, já era. Porque Deus, ele sempre usa o pastor, vai falar com você para te livrar de alguma coisa. Ontem eu passei uma batalha que eu lembrei certinho do que Deus falou comigo através do pastor. Eu falei, porque meu pastor falou o seguinte, ele pregou que no Marcos 16, versículo 15, o que mais ele destacou ali foi que o meu nome expulsaram os demônios. Ele falou, se você vê uma coisa errada na sua família, seja que for, você tem que usar o poder de Deus, aquela coisa toda. Foi isso que ele pregou. Ontem eu precisei disso. E aí Deus me lembrou, tu lembra da palavra? Lembro, Senhor, usa. É assim que você vai vencer. Se você esquecer a palavra, você jogou a sua espada fora. Você está entendendo? Eu estou falando lá porque o pastor é o meu pastor. Eu sou ovelha daquela igreja. E aqui Deus está me usando para falar com vocês. Se você esquecer, não pode fazer nada. E cada igreja tem um anjo. E Deus usa um anjo daquela igreja. Que Deus quer falar com vocês, a mensagem que Deus quer falar com vocês vai me usar. A mensagem que Deus quer falar comigo vai usar meu pastor, que sou membro de lá. E assim diante. Então a pessoa tem que guardar o que Deus fala, pessoal. Aí ontem eu cheguei no cantinho e falei, Senhor, o Senhor falou isso pelo meu pastor, vou usar agora. E usei. Eu cheguei no culto da noite, sexta-feira de noite, eu fui para casa, abri a Bíblia e ouvi a palavra. Você está entendendo? E eu não esqueço. Estou de coração, não esqueço. Um dia desse eu estava conversando com o meu pastor, e a gente conversando pelo WhatsApp, eu falei, pastor, o senhor lembra quando tem tempão, muito tempo que o meu pastor pregou isso? Falei, pastor, eu estava lembrando outro dia que o senhor falou que o demônio, quando o senhor pegou lá no livro de Lucas, acho que é 10, 19, o senhor estava falando lá que os demônios desde que te dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do inimigo. O senhor lembra que o senhor pregou que o inimigo tem força, mas que Deus é que tem poder? O inimigo pode ter força, mas poder, quem tem é Deus, o poder que destrói essa força. E eu estava falando com ele no zap, eu falei, viu, pastor, como é que eu guardo a palavra? Lembra que o senhor pregou isso? Eu guardo o que eu escuto, gente, senão já era. Se eu perder a palavra, eu estou sem Jesus, ele disse, sem mim, não funciona. Não funciona. Isso aí eu vou te falar um negócio para você, eu sempre tive muita facilidade de guardar a palavra de Deus. Eu posso não saber onde estão os versículos, mas o que eu ouço fica pregado em mim. O que eu ouço fica pregado. Às vezes eu esqueço que eu leio. Eu estudar a Bíblia, às vezes eu esqueço que eu li, mas o que é pregado eu não esqueço. Porque o pastor já pregou tanto sobre isso que tem que guardar, tem que guardar, tem que guardar, tem que guardar, porque eu aprendi a guardar. Agora não tem mais jeito, sei lá, acho que eu tanto ouvi isso, eu aprendi a guardar. Eu fui guardando ali, 7 chaves.
Se por um acaso, que é difícil acontecer, eu esquecer, peraí, mas tem uma coisa que o pastor falou que eu esqueci, eu volto lá e depois eu vejo de novo. Se eu não tiver na live, eu estiver lá no culto normal, eu marco com o marcador, minha Bíblia tem um marcador, eu volto lá onde está marcado. Aí eu releio, lembro tudinho. Ah, foi isso que o pastor, você está entendendo? Eu tenho que ter esse interesse, se eu não tiver isso, gente. Enquanto eu venho para a igreja, eu esqueço. Aí amanhã tem uma batalha para me vencer, que eu precisava daquela palavra. É mais ou menos assim, você vai, o homem te dá uma senha, entendeu? Ah, estou te dando essa senha aqui, você vai amanhã, ou sei lá. Uma vez eu liguei para marcar uma identidade pelo telefone, a mulher me deu tipo uma senha, um código, sei lá. Ela, quando você for, você vai levar isso aí. Eu guardei as 7 chaves. Aí o dia marcado, que foi no outro mês, eu fui e levei aquele código. Então imagina se eu não tivesse mais o código, eu não ia ser atendido. Se eu perdesse o código, eu ia ter que remarcar tudo de novo, você está entendendo? Então a gente tem que, não pode perder Jesus. Então, lá no livro de Mateus, vamos lá, Mateus 15, versículo 21. Mateus 15, 21. Acharam aí? Bonitinha essa blusa em você, Dona Maria. Ficou bem. Então, ele está falando aqui, ó, a mulher cananeia, não é isso? Olha só o que aconteceu. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, que era um lugar, né? Cidade. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Vamos dar uma paradinha aqui. A filha dessa mulher, ela não estava bem, ela estava endemoniada. E a mulher clamava por misericórdia para ela: Senhor, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. E quando é miseravelmente endemoniado, talvez você está pensando que grita, rola, bate nos outros. Não é isso não. Você tem que perceber, às vezes o inimigo está dentro da tua casa e você não vê. Você está entendendo? É igual o que eu estou falando, se você não buscar a luz, não buscar uma intimidade com Deus, uma aproximação de Deus, e você quando quer enxergar o buraquinho lá do fogão, o meu tem que desentupir, que está a panela está tudo preto. Quando você quer enxergar lá aquele buraquinho lá dentro do fogão lá para desentupir, o que você faz? Você vai ter que botar uma luz forte para você enxergar. Quanto mais luz você tiver, mais você enxerga. Então você tem que se aproximar mais de Deus para você enxergar, porque quando você não enxerga, às vezes o inimigo está dentro da tua casa, no meio da tua família, e você não está vendo ele. Porque o demônio, ele disfarça, tá? Ele tenta disfarçar. O filho vai lá, filho, eu te amo, que não sei o que, o demônio está lá, e você não está vendo. E daí, pastor? E daí que se você não tirar ele de lá, um abismo vai puxando o outro. Daqui a pouco a pessoa começa a ter umas atitudes esquisitas, entendeu? Você está vendo que a pessoa não está normal. Você entendeu? O jeito da pessoa falar, o jeito da... Você está percebendo. E outra coisa, é claro e evidente que você tem que amar a sua família, sempre, né? Seu inimigo não é carne e sangue, é os demônios. Mas às vezes seu filho, sua filha, seu parente é tão boazinho com você, te abraça, te beija, mas está no pecado. Mas por te tratar tão bem, você acha que aquilo ali é normal. Não é normal não, gente. Ninguém no pecado é normal. Tua família, se está no pecado, o demônio está ali, está correndo risco. Você tem que tirar aquele demônio dali. Você está entendendo? O demônio ele só vem para roubar, matar e destruir, gente. O pai do jovem lunático,
o pai dele levou ele lá, não foi? Para Jesus expulsar aquele demônio. Você não ouve falar que o rapaz agredia o pai, xingava o pai? Não. Tu ouve falar nisso? Não. O que ele fazia? O pai falou, ele tem jogado na água, no fogo para destruir. Destruir ele mesmo, não era a família. Você está entendendo? De repente ele era muito carinhoso com o pai, mas ele estava passando por sérios problemas, que tinha um demônio nele que estava tentando destruir ele. De repente a pessoa muito legalzinha, muito amável com você, mas tem um demônio na pessoa que está tentando destruir ela. Não está jogando na água, no fogo, mas está jogando na pornografia, está tentando jogar na prostituição, está tentando jogar nos vícios, no ódio, botando no ódio, alguma coisa para destruir aquela pessoa. Você não está vendo. Se você não tiver a luz, você não enxerga isso. Gente, demônio, se você enxergou ele na tua casa, na tua vida, ou no casamento, ou alguém da tua família, você tem que lutar para tirar aquele troço dali. Não pensa você que ele vai ficar morando ali, vai todo mundo feliz porque ele está morando. Não é assim não, você tem que tirar aquele troço. Em oração, você tem que buscar Deus. Se essa mulher, quando ela percebeu que tinha um espírito maligno na filha dela, ela foi lá buscar a ajuda de Jesus. Não, tem que dar um jeito de tirar esse troço da minha filha. Você está entendendo? Senão ele vai matar ela. Porque o demônio veio para quê? Você está entendendo? Não é assim. Você, quando vê o demônio agindo em alguém da sua família, você não faz nada, você está sendo negligente diante de Deus. Você está sendo negligente, você não está fazendo jejum, você não está orando, se aquela pessoa morrer e for para o inferno, Deus vai requerer da tua mão, da tua família, teu parente, você não fez nada. Tu viu o demônio ali? Você está entendendo? Não funciona, é nosso dever. Você que enxerga, você que tem a luz, que tem que lutar para libertar aquela pessoa, pessoal. E certo é certo, errado é errado. Eu amo minhas filhas, trato elas bem, entendeu? Oro por elas, mas se eu ver elas fazendo alguma coisa errada, elas vêm comentar comigo, isso é pecado. Vocês sabem que pecado. Às vezes eu até falo, lembra do que o pastor diz, o amor não folga com a injustiça. Você já viu isso no 1 Coríntios 3? Amor não folga com a injustiça não, gente. Amor, você não cobre o pecado do outro. Ai, que gracinha, xingou, que lindo. Gente, mas que isso? Deus não fica olhando assim, caramba. A Bíblia não diz que é para você ensinar o teu filho o caminho que ele deve andar? Lá não sei se é Gênesis ou o Êxodo está falando, mas é para você ensinar a palavra ao seu filho, falar dos grandes feitos que Deus fez no passado, né? Proclamar o nome do Senhor. Como é que você vai concordar com o pecado? Eu tenho a minha filha, Natasha, né? A Yermi. Aí Natasha começa a namorar um menino. Ah, mãe, ele está achando melhor que a gente vá lá, tem a mãe dele, a avó dele, a tia dele lá, deixa eu dormir lá na casa dele. Tá certo isso? Hã? Ah, mas é a modernidade, então tu saiu muito da Bíblia, minha filha. Que a palavra de Deus está escrita, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. A modernidade pode até mudar, mas a Bíblia não. Se ela é uma moça, ela não tem que dormir na casa de um rapaz. Ah, mas é meu namorado. Namorado é uma coisa, marido é outra. Se fosse marido, tudo bem. Seu marido, você pode dormir com ele onde você quiser. Seu marido agora, mas se é namorado, está tudo errado. Mas eu vou que eu já tenho 18 anos, mas ele tem 18 anos, mas mora onde? Quem é que sustenta? Não é independente. Se está debaixo da tua responsabilidade, a pessoa tem que te obedecer, né? Se não, ele pode ter até 50, certo? O filho obedecer aos pais. Você está entendendo? Então, tudo isso a gente tem que observar. A família de Eli, o Eli, ele foi destruído junto com a família dele porque ele passava a mão em cima dos pecados dos filhos. Você está entendendo? Você amar o seu filho, orar por ele é uma coisa. Você concordar com o pecado da pessoa é outra diferente. Você está entendendo como é que funciona? Funciona desse jeito. É assim. Eu não fico
Tem meu filho lá, né? Aí eu não fico se metendo na vida dele, olhando o que ele está fazendo, o que ele não está, porque eu confio primeiramente em Deus. Mas já houve algumas situações dele me comentar um negócio comigo, e isso aí não dá certo não. Ué, não veio comentar comigo? A palavra de Deus diz isso, isso e isso. Porque aí depois tem que ter a razão. Acabou. Entendeu? Aí tem que orar essa mulher aqui, ela viu que a filha dela não estava bem. Ela foi buscar a ajuda de Jesus. Tem gente que vê que a família não está bem, que a família está desmoronando, a pessoa não vai para a igreja procurar Jesus. Prefere deixar tudo destruído. Deixa a casa cair. Depois a gente tenta levantar. O ruim é quando não dá para levantar mais. Entendeu? Tem pessoas que estão vendo que as coisas não estão indo bem, que a família não está indo bem, que os troços estão desmoronando, a pessoa não busca Deus. Cada dia uma coisa. Não, vamos vendo aí pela live, porque eu estou ocupada com isso. Mas todo mundo tem afazeres. Todo mundo, eu também tenho. Mas Jesus não disse: sem mim, nada podeis fazer. Se você está em casa, está com fome, não tem nada para comer, né? Aí tudo bem, você pode até fazer um lanchinho hoje, não vai ter dinheiro para ficar lanchando todo dia. Não tem arroz, não tem feijão, não tem nada. O que você vai fazer? Não, está muito frio para mim no mercado. Entendeu? O mercado fica muito longe. Se eu morrer de fome dentro de casa, uma hora você vai ter que ir na rua, no mercado, comprar alguma coisa. Você está entendendo? Sim ou não? Então a pessoa não sai dentro de casa com o maior frio, vai lá no mercado comprar arroz, feijão, não vai, porque você não quer morrer de fome, você e sua família. Assim é no mundo espiritual, a pessoa tem que ir para a igreja se alimentar, gente, da palavra, buscar pela família, fazer uma campanha. As coisas não vêm assim, não é assim não, gente, tem que buscar. Por isso que o Senhor falou: buscar-me-ei, encontrar-me-ei, quando buscar de todo o vosso coração. Todo aquele que pede, recebe. Quem bate, abre. Quem busca, encontra. Mas quem não busca, não encontra nada. Essa mulher aqui, ela não ficou em casa. Frio, não. Entendeu? Depois ela me calou. E a filha lá endemoniada. Não, irmão. Ela levantou e foi buscar Jesus. Ela percebeu que a menina não estava bem. Você percebe quando a pessoa não está bem. Como? Pela atitude da pessoa, a pessoa fala, pelo que a pessoa faz. Você está entendendo? Você percebe. Quem estava aqui quando eu preguei a palavra da árvore? Não tem como a árvore boa dar fruto má. Entendeu? Se a pessoa está com Jesus, ela é uma pessoa boa, ela não vai ficar dando mau fruto. Desobediência, rebeldia, engano, tratando todo mundo mal, tem alguma coisa errada nessa pessoa. Você não está vendo que tem? Você está entendendo? A árvore boa dá fruto bom, e a árvore mal dá fruto mal. Se você está vendo que os frutos daquela pessoa é mal, que ela está fazendo está tudo errado, é porque tem um espírito ali, você tem que orar. Para tirar aquilo ali, tem que vir para a igreja, tem que se alimentar, tem que se aproximar mais de Jesus. Foi o que essa mulher fez. Ela foi até Jesus e rogou: Senhor, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. E tem famílias e filhos que estão nessa situação, mas é por causa da própria pessoa. Você está entendendo? Vamos poder dar um exemplo. Eu fui chamada com uma coluna. Eu fui chamada para estar diante de Deus para a salvação da minha família. Como carcereiro, né? O que Paulo falou para o carcereiro? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Você que é a coluna da tua casa. Nós somos a coluna. Então nós não queremos obedecer. Nós somos rebeldes com Deus. Isso vai atrapalhar a salvação da nossa família. Porque eles querem. Quando eles estão quase se firmando, a gente sai. Quando eles estão começando a se equilibrar, a gente sai. Então, ele não tem como se converter. Você está entendendo? Depende da gente. Se a gente não for firme com Deus, não tem como ele ser firme também.
No caso dessa mulher aqui, eu queria que você entendesse que ela pediu misericórdia para ela, não para a filha, porque a filha dessa mulher aqui, o problema da filha dessa mulher era a própria mãe, não era a filha. Tem filhos que às vezes não conseguem, eles não têm força de buscar a Deus, mas porque os pais não têm firmeza com Deus. Você está entendendo? Tu vai pegar uma árvore aí, a árvore não tem raiz, não é bem fincada na terra, ela não tem raiz. Tadinha, é fraquinha, não desenvolve, quer dizer que os frutos, igual o exemplo da bananeira, a bananeira está doente, está pegando, a bananeira está tudo magrinha, está tudo ruim. Você está entendendo? Se eu não tenho um compromisso sério com Deus, não estou firmada mesmo, não tenho compromisso mesmo de verdade com Deus, meus filhos também não vão conseguir, mesmo que eles tentem. Minha família não vai, porque já começou por mim. Se eu já fui a primeira, eu não estou legal com Deus. Você está entendendo? Se a árvore já não está legal, os frutos vão estar legal. Não vai, a árvore já está toda funhanhadinha, os frutinhos vão nascer tudo ruim. Você está entendendo? Então a gente tem que se firmar com Deus. Por que essa mulher, o problema da filha dela era ela? Olha só, presta atenção. Aí ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam, dizendo: espere, porque vem gritando atrás de nós. Por que Jesus não respondeu essa mulher? Pastor, não existe Jesus não responder? Existe, existe. Deus não falava mais com Saul. Antes falava, depois parou de falar, não falava mais. Deus não respondia mais a Saul. Hoje Jesus não respondeu essa mulher. Mas por que ele não respondia? Não adiantava mais falar com Saul. Tem pessoas que não adianta. Deus já falou a primeira vez, falou a segunda vez, já usou um profeta, já usou o outro, já usou o outro. E a pessoa já falou pelo louvor, já falou por tudo quanto é jeito. E a pessoa não escuta. É uma pessoa teimosa, ela não aceita o que Deus está falando. Então tem hora que Deus nem fala mais nada. E eu estou falando isso que eu tenho experiência disso, eu sou uma pastora. E Deus me usa muito para pregar para as pessoas, mas tem pessoas que eu quero pregar e Deus não deixa. Ele mesmo fala, não fala, não é para você falar. Mas Senhor, vai acabar se matando. Não fala. Está sofrendo, eu também estou sentindo que ela está sofrendo, mas não posso fazer nada. Ela não escuta. Tem pessoas que eu estou falando diante de Deus, eu quero pregar para pessoas, o Espírito Santo não deixa. E isso é bíblico. O apóstolo Paulo tinha uma cidade lá que ele queria ir pregar, Deus falou para ele, não vai, não entra nessa cidade. O Espírito Santo falou. Aí ele, Senhor, mas eles conhecem meu testemunho, eu vou contar meu testemunho lá, eles vão ouvir. O Espírito Santo falou para ele, Paulo, não entra, eles não vão aceitar lá, eles não vão te ouvir. A própria Bíblia diz ali, Paulo foi impedido de entrar naquela cidade pelo Espírito Santo. E tem pessoas que às vezes Deus me impede, Deus não deixa. Eu estou vendo a pessoa sofrendo, eu vou tentar falar, Deus fala, não fala que não vai te ouvir, não adianta. Aí tu fica vendo a pessoa sofrer, tu não pode fazer nada, só orar. Porque ela não é maldade de Deus, não, que Deus já usou para falar um montão de vezes, a pessoa não escuta. É um espírito de teimosia. Você está entendendo? Deus não falava mais com Saul. Não falava. Saul foi lá procurar adivinha, para invocar o espírito de Samuel. Não, vá lá, Samuel, que eu quero que você fale com Deus, porque ele não fala mais comigo. O Samuel falou, se ele não fala com você, ele não vai falar com quem? Eu vou querer que ele fale comigo. Mas qual foi o motivo que Deus parou de falar com Saul? A desobediência, a teimosia, ele não aceitava a palavra. E essa mulher aqui, a filha dela estava sofrendo por causa dela, ela não aceitava o que Deus falou. Quando a gente vem para a igreja, o pastor está pregando, a gente não aceita o que Deus está falando, você está prejudicando a sua família. Você está entendendo? Ela não escutava Deus, então espírito de teimosia. Isso aí faz a sua família sofrer. Se eu começar a me rebelar, não quero ouvir o que o pastor está falando, não estou nem aí, eu vou prejudicar meus filhos, minha família. Eu estou virando as costas para Deus, para a palavra de Deus. Isso é sério. Jesus não falou?
Se alguém vos receber e ouvir minha palavra, se alguém não vos receber, não ouvir as suas palavras, você, como é que ele disse? Sacudir o pó, né, dos seus pés, porque em verdade vos digo que haverá menos rigor para o Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade que não recebeu. Aí ele diz, porque quem vos ouve, a mim me ouve, quem vos rejeita, a mim me rejeita. Essa mulher rejeitava a palavra de Deus. Tem gente que vem para a igreja e rejeita. Pastor está falando uma coisa, a pessoa está fazendo outra. Pastor está falando uma coisa, a pessoa está fazendo outra. E isso vai prejudicando a família. Tem uma hora que a pessoa, porcaria, fui na igreja para ficar ouvindo a mesma coisa, então Deus não fala mais nada com você. Então tá bom, vai lá. Não é só mulher aqui, Deus nem fala mais com ela. Você está entendendo? Era uma teimosia, pastor, mas ela foi falar com Jesus aqui, mas irmão, Jesus nessa época aqui, ele tinha discípulos. Nessa época ele já tinha discípulos, tinha João Batista, tinha os discípulos pregando. Mas vê que Jesus já sabia que os discípulos já tinham pregado para ela mais de 10 vezes, ela não aceitava. Você está entendendo? Aí Jesus não fala mais nada, eu não vou parar para falar para quê? Vou perder tempo de parar para atender ela, para falar com ela a mesma coisa. Eu entendo isso aqui, porque eu vivo isso. Tem pessoas que me ligam, eu já falei umas 10 vezes que a pessoa foi fazer. A pessoa continua perguntando até hoje. Então, não adianta você falar. Só orando para Deus despertar, entendeu? E continua sofrendo. A hora que ela entender, ou ele entender, e fizer, aí acaba o sofrimento. Igual o Namã. A hora que ele mergulhou, acabou a luta. Entendeu? Mas se ele ficasse indo lá toda hora no profeta, o que é para fazer mesmo? Para lavar 7 vezes. Ah, tá. Vai embora. Daqui uma semana volta. Mas o que é para fazer mesmo? Para lavar 7 vezes. Ele ia ficar sofrendo até ele lá se lavar. Você está entendendo? Então é uma decisão da pessoa. Então essa mulher, Jesus nem respondeu mais ela. Aí eles disseram, despede, que ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu e disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vamos dar uma paradinha aqui? Sabe o que significa isso também? Eu não fui eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque Jesus também não vai perder tempo com quem não quer mudar, ele vai resgatar os perdidos, humildes, que aceitam a palavra. A graça de Deus, gente, é para os humildes, a gente tem que aprender isso. Os humildes, eles querem, né? Eles querem, a palavra de Deus diz assim, bem-aventurados pobres de espíritos, né? Porque eles verão a Deus. Não é uma pessoa pobre de espírito, você aceita o que Deus está dando. Deus não vai ficar perdendo tempo com aquela pessoa orgulhosa que não quer uma mudança, que não quer mudar. Você está entendendo? Então ele falou, não, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas, aqueles que querem, que estão perdidos, que estão tristes, que estão abatidos, mas que querem uma mudança. Você está entendendo? Que não é todo mundo que quer mudar, às vezes tem pessoa que tem um orgulho no coração, pessoa que tá bom, eu sei o que eu estou fazendo, então não adianta. Você está entendendo? Jesus veio buscar os que estavam perdidos. A graça de Deus é para os humildes. Se você quer ser abençoado, você tem que ser uma pessoa humilde diante de Deus. Senhor, o que é para mim fazer? Ah, isso aqui não está te agradando? Então me ajuda, me dá força para me parar com isso aqui. Você tem que se render ao Espírito Santo. Quando endurecer o coração, Nata, mas não é bem assim como o pastor falou. Meu irmão, Deus não vai perder tempo, então. Ele vai sair dali e vai pregar para os outros. O que é, ué? Você está entendendo? Não quero nada, mais ou menos assim. Eu faço, está todo mundo com fome. Aí eu faço um comidinho, um lanchinho, eu vou levar um por um aí. Ele vai chegar em mim, não quero não. Deixa eu ver. Esse aqui que eu não gosto nem, não, tá bom, então. Passa para o outro, vai para o outro, que o outro está com fome, o outro vai aceitar. Você está entendendo? Não quer. Você entendeu? Então Deus não vai ficar perdendo tempo ali toda a vida com ela. Não fui enviado, então se ela não quer, eu vou para aqueles que querem. Funciona desse jeito. Então, ele disse assim, então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, lhe
pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Pastora, por que Deus falou isso dela? Aí é que eu estou te falando. A filha dela estava daquele jeito por causa da teimosia dela. Porque cachorrinho? Cachorrinho é um bicho teimoso. Você já viu como ele é teimoso? Eu tenho um cachorrinho lá em casa. Eu vai deitar. Roda, daqui a pouco ele está não olhar de novo. Fora! Aí eu boto ele para fora. Às vezes eu fecho a porta, ele sai. Aí daqui a pouco eu vou lá e fecho a porta. O cliente que ele está lá fora, quando eu olho, ele está embaixo da mesa. Entendeu? O cachorro é um bichinho teimoso. Então, quando Jesus falou isso, ele quis chamar aquela mulher de teimosa. Mais ou menos assim, eu não vou ficar perdendo tempo com a teimosia dessa mulher, sendo teimosa, cabeça dura. E a filha dela estava sofrendo por causa disso, que o diabo não saía da filha por causa da teimosia dela. A Bíblia não diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, era ela que era teimosa, porque se eu me render, eu demoro a me render a Deus, se eu endureço meu coração com a palavra, eu não quero obedecer, isso é uma teimosia que vai prejudicar minha família. Quanto mais rápido eu me render, quanto mais rápido eu for obediente, mais Deus vai agir na minha família, porque a minha família, Ele está agindo por causa da minha obediência. Se eu não obedecer, por causa da minha fé, se eu não crer, eu estou atrapalhando eles. Então, Jesus falou, não é bom pegar o pão dos filhos, eu não vou ficar pegando a palavra de Deus para ficar dando para uma pessoa teimosa. Eu vou tirar dos filhos que quer ouvir, entendeu? Que quer aprender, que tem um coração quebrantado, que aceita, para ficar dando para uma pessoa que é teimosa. Estão entendendo o que ele quis dizer? Então se eu não quero, eu vou ficar insistindo. Jesus não vai ficar atrás de você, por favor, pelo amor de Deus, me escuta. Jesus não fica assim, não, gente. Jesus está falando para você, está te ensinando, você tem que tomar a decisão. Você tem que entender que é melhor para você e para a sua família você obedecer a Deus. Entendeu? Você tem que entender o que é melhor para você. Então Jesus falou isso, não é bom pegar o pão dos filhos que querem ouvir, querem aprender, para ficar dando essa mulher teimosa, ela não quer. A teimosia dela que estava fazendo a filha sofrer. Entendeu? Aí ele disse, e ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos seus senhores. Nisso aqui, claro que Deus é misericordioso, ele estava ensinando também essa mulher, ser humilde, explicando, tá entendendo? Dando uma lição nela, você vai ter que... Porque não adiantava Jesus ir lá e libertar a filha dela, ela continuasse arrogante, teimosa, não adiantava. O demônio ia voltar tudo de novo. Você está entendendo? Se ela continuasse no mesmo erro, o demônio ia voltar para a casa dela, para a filha dela, para a prosperidade dela, tudo de novo. Ela que tinha que mudar. Tem coisas que se a gente não mudar, também não muda na nossa vida. Entendeu? Tem coisas que a gente tem que mudar para as coisas no casamento. Eu vim buscar pelo meu filho, pela minha filha, mas tem coisas que você tem que mudar para quem mudar. Você que tem que aprender. Porque não era a filha que tinha que aprender, quem tinha que aprender era ela. Que a filha estava sendo liberta por causa dela. Vamos supor que a filha viesse e Jesus expulsasse aquele espírito da filha. A mãe ia continuar indo no alto, porque ela tem coisinha, e o diabo ia voltar. Está entendendo? Então, ele disse assim, quando ele viu que ela desceu, que ela aprendeu direitinho, que ela aprendeu a ouvir, que ela entendeu que ela tinha que obedecer para a filha dela ser uma pessoa livre, que a família dela estava dependendo da obediência dela, do temor dela, aí Jesus falou para ela. Então respondeu Jesus e disse, mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou
Senhor, a filha dela foi liberta. Tem gente aí que rola para baixo para cima, faz jejum de meia-noite, não sei o que lá. A pessoa está fazendo greve de fome, dorme pendurado de cabeça para baixo, está fazendo campanha, e ninguém é liberto dentro de casa. Você está entendendo? Mas por quê? Porque está faltando se render a Deus. Não é só eu vou fazer. Eu pego um tanto de coisa assim, vou botar em tudo quanto é igreja para pedir oração a todo mundo. Não é isso, é você se render a Deus. É fácil a gente ter uma bênção, se a gente concordar com Deus. Deus, eu concordo com a sua palavra, eu quero ser uma pessoa humilde para te obedecer. Tira de mim o espírito de teimosia, esse troço que o pastor prega uma coisa, eu estou fazendo outra. Eu não quero ser desse jeito, eu quero ser uma pessoa obediente. A Bíblia diz que o filho sábio alegra o coração do seu pai, gente. E quem é o filho sábio? O filho que obedece, que teme a Deus. Você pensa antes de falar, você vigia onde você está. Né? Tem gente que fala cada coisa que só Jesus, até o Espírito Santo sai com vergonha e se esconde. Entendeu? Então a gente tem que vigiar essas coisas, parar de teimosia com Deus. O que Deus está falando, você aceita o que Deus está falando. Ou isso, ou você vai ficar em uma teimosia igual essa mulher aqui e vai ficar atrapalhando sua família. É só isso que vai acontecer. Eu já fui teimosa, gente. Pastor pregando uma coisa e fazendo outra. Tadinha da minha família. Eles sofriam, eu não aguentava mais. Até que eu falei para Deus, falei assim, eu não aguento mais ver a minha família sofrendo por causa de mim. Porque eu que não estou fazendo certo diante do Senhor, eu preciso da tua ajuda. E você pede a Deus para tirar isso, entendeu? Essa mulher aqui, o problema dela é esse, é teimosia com Deus. Aí ela consertou tudo, chegou em casa, a filha dela está boazinha. Quando você conserta com Deus, conserta a tua prosperidade, conserta casamento, conserta família, conserta tudo. Mas enquanto você for aquela pessoa dura de coração, você ora, Jesus, expulsa o demônio, mais nada, porque está faltando um consertozinho seu com Deus, não é só orar, jejuar, expulsar demônio não, gente. A gente tem que se consertar, obedecer. Entendeu? Nem tudo é sai diabo, mas se você não tiver um conserto com Deus, não consertar o que tem que consertar, como é que Deus vai agir? Como é que o diabo vai sair? Tem isso também, ele sai numa porta e entra na outra. Entendeu? Não, ele tem que sair de vez, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar então em nome de Jesus, vamos agradecer a Deus. Tomara a Deus que essa palavra fique gravada no seu coração, né? E que dê fruto, né? Fruto, eu vou meditar nisso aí. Se eu estiver sendo teimosinha em alguma área, eu vou parar, entendeu? E Deus vai operar. Amém? Glória a Deus. E quando eu prego assim, eu falo, você tinha que ser dele. Não, isso serve para mim também. Antes de eu vir para cá, Deus já tinha tocado no meu coração. Quando eu estou orando em casa, às vezes é quando eu chego aqui que Deus me dá a palavra. Não me dá aqui de ficar lendo, não estudo o que eu prego. Nada do que eu prego eu estudo em casa. Vou estudar em casa, vou ler isso. Não. Jesus falou que não vos fiquei preocupado, ansioso, que a vez de falar. Na hora, o Senhor vos dará boca e sabedoria, porque não sois vós que falará, mas o Espírito que fala sobre vós. Então não estudo mensagem, não estudo. É que nem meu pastor falou, vou estudar sobre enfermidade, chegar aqui o seu problema no casamento. Aí eu estudo sobre casamento, chegar aqui a enfermidade, então não funciona assim. Deixa Jesus usar, que aí o problema de todo mundo vai ser resolvido, entendeu? Mas quando eu estou orando, às vezes eu estou orando antes de descer, e quando eu estou lá no meu momento de oração, lá no meu coração Deus traz a mensagem. Olha, assim, eu não conheço essa mensagem, muitas das revelações que eu prego aqui eu não conheço, nunca ouvi em lugar nenhum, mas Deus fala comigo, certinho, vem a palavra certinha, não ia a palavra do Senhor profeta, vem certinho no meu coração. E antes de eu descer, eu estava me arrumando e meditando nessa palavra que Deus me deu, e eu estava pensando na minha mente, falei, Senhor, eu vou caçar na minha vida, se não tem algumas brechinhas na minha vida, para me tampar, porque a palavra que serve para você serve para mim.
Toda vez que eu prego aqui, eu guardo para mim. Aí eu posso ser teimosa não, tá entendendo? Eu aprendo junto. Isso é o evangelho que vem de Jesus. Agora, quando a pessoa só ensina, não está nem aí para aprender também, aí é fariseu. O fariseu que era assim. Jesus disse que ele ensinava, mas ele mesmo não vivia. Ele botava um peso sobre o povo que nem ele empurrar nem com o dedinho, entendeu? Aí não funciona desse jeito. Então vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Pai, em nome de Jesus, eu venho orar pela vida de cada pessoa e pela família de cada pessoa, não é que está aqui não, todas em geral. Cada pessoa que existe aí na face da terra, homens, mulheres, crianças, jovens, que o Senhor possa restaurar as famílias. Pai, é triste ver o que o inimigo tem feito na vida das famílias, como ele tem destruído casamentos, amizade entre os pais e filhos, entre os parentes. É a mesma obra que o Lucifer fez lá no céu, ele tem feito na vida de muitas famílias. Mas que o Senhor, Pai, possa entrar com o seu poder, com a sua palavra, como o Senhor disse, né? E nos enviou a sua palavra e nos livrou da destruição. Quando nós obedecemos certinho, temos aquele cuidado de guardar, a nossa família com certeza será salva. Vai haver amor, vai haver carinho, vai haver compreensão. Então, Pai, ajuda, em nome de Jesus, todas as pessoas, guardar, praticar os seus mandamentos, que o Senhor falou no livro de Deuteronômio 28, né? Que se nós ouvíssemos a sua voz, tendo cuidado de guardar, de cumprir os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre nós, inclusive a salvação da nossa família. Oh Deus, a prosperidade, a libertação, né, dos nossos parentes, a proteção contra os nossos inimigos, tudo está ali naquela promessa. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a cada dia observar, Pai, guardar, praticar a sua palavra e abençoa, Pai, essa pessoa que está precisando de uma bênção financeira. Abra as portas da prosperidade dessa pessoa. O Senhor, nosso pastor, nada nos faltará. Essa pessoa que está precisando de uma bênção no seu casamento, a salvação da família, e em todas as áreas, até a sua vida espiritual. Essa pessoa anda meio desanimada, ela anda meio para baixo, que o Senhor venha renovar essa pessoa com o teu Espírito Santo, fortalecer ela. Em nome de Jesus, eu paraliso toda ação do mal, exigindo que saia do casamento, da família, da prosperidade, dos filhos, de todas as áreas, da área espiritual, em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, eu estou abençoando a vida de cada um deles, para que eles prosperem, para que cresçam, Pai, para que todos sejam salvos, para que eles venham a ter as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida deles, que sejam bem-sucedidos e no fim, Pai, recebam a salvação, a coroa da vida, em nome de Jesus. Pai, é assim que nós oramos e agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Pessoal, só mais um minutinho toda a atenção de vocês. A Dona Maria, ela ofertou aqui R$50 para a gente comprar tinta. Nós estamos precisando de 2 latas de tinta branca. Eu fui ver o preço, está R$70 cada uma. A Dona Maria ofertou R$50. Agora a gente está precisando do restante, né? Para inteirar, para comprar. Ficou faltando quanto? 90, né? É R$70 cada um. 90, né? Ficou faltando R$90. E aí a gente está pedindo, pessoal, eu não botei na agenda não, mas você que sentir no coração, se puder ajudar, se você puder ajudar, vou dar R$20, aí já inteira ali, já dá para uma. E assim a gente vai adiante, porque a gente está precisando de uma reformadinha urgente nesse escritório. Porque a gente está sem espaço direito para fazer os nossos podcasts, as gravações da rádio, a gente está com uma programação na rádio.
E a gente está querendo montar esse escritório para a gente fazer o podcast ali, fazer as programações da rádio, que a gente tem que ter um lugar fixo para fazer. É muito ruim também, porque às vezes a gente grava o programa, vou gravar lá em casa, faz uma moto, barulhento, na hora do programa da rádio, aqui a gente tem como fechar aquele vidrozinho ali, entendeu? Aí tem o podcast, a gente temos que gravar o podcast, às vezes a qualidade de som em casa não fica muito legal, então, a iluminação, então a gente tem que fazer um lugar próprio para aquilo ali, entendeu? Porque aí a gente fala no meu quarto, mas o quarto não dá para se adaptar à luz, aquelas coisas todas não dá, entendeu? O quarto é pequeno, então a gente tem que montar aqui, ó, a gente fazer as programações da rádio, o podcast, também para atender as pessoas, porque às vezes as pessoas querem conversar com a gente particular, porque o povo fica sem graça, entendeu? Ah, posso conversar com você? E aí a pessoa fica mais à vontade. Então a gente está precisando dar uma ajeitada naquele escritório, pessoal, mas a gente está precisando da tinta, um fio, a gente está precisando de um fio ali, mais um fio, o João doou o fio. E é isso aí. Glória a Deus, agora as tintas a gente precisa, as tintas e os corantes a gente compra, deve ser uns 5, 6 reais, né? O colorante daquele. E aí, quem puder ajudar, tá bom? Ah, eu não posso ajudar na tinta, não vou ajudar na mão de obra. Ótima coisa, beleza. Glória a Deus, fica à vontade. Quem souber pintar, amém? É pequenininho, pessoal, pinta rápido. Glória a Deus. Tá bom, então. Deus abençoe. Vamos na paz, em nome de Jesus. Né, Dona Maria? Dona Maria. Em nome de Jesus, já deu tudo certo lá amanhã, Dona Maria. Deus abençoe aí todo o pessoal do Face e do YouTube, tá? Bom dia, mãe. Deus abençoe. A paz.